Você já pensou em investir no agronegócio sem ter uma cabeça de gado, sem ter um palmo de propriedade? Aí você vai falar para mim, Jean, que agrônomo é você? Você está ficando doido? Não, eu não estou ficando doido, isso é muito possível. E nesse vídeo eu vou trazer para você algumas alternativas de investimentos no agronegócio sem que você precise ter uma fazenda, ter peão e ter boi. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira opção. A primeira opção são os fiagros, que ele é bem parecido com um fundo imobiliário voltado para o agronegócio. Fundo imobiliário e os FIIs, vocês já estão careca de saber, quase igual eu assim, né? Vocês já estão careca de saber. Por quê? Porque aí na internet você já vê muita gente falando sobre dividendos, FIIs, isso é bem comum. E o FIAGRO é um fundo imobiliário que investe no agro. Ah, Jean, então ele compra gado? Ele não compra gado nem soja. E o que ele faz? Ele pode ter o fundo, um FIAGRO de tijolo, que vai investir em propriedade rural, é bem mais difícil e você ter essa classe. E existe o FIAGRO, que ele é um fundo de papel, ou seja, ele é atrelado a uma dívida. Que dívida é essa? Um CRI e um CRA. Ressaltar um ponto, o FIAGRO é muito bom que você vai ter dividendos todos os meses. Agora, alguns FIAGROs no mercado têm uma taxa de inadimplência muito alta. Por quê? Porque se você for parar para pensar, é muito óbvio. Eu já trabalhei com crédito rural, você do outro lado já pegou um crédito rural e você sabe que um crédito rural, a taxa é bem baixa. O produtor rural que vai pegar uma dívida dentro de um FIAGRO a 13, 14% ao ano, ele tem que ter, ele não pode ter acesso às linhas de crédito convencional. Então, assim, ele vai estar pagando uma dívida mais alta. Então, a chance de inadimplência é maior. Então, tendo essa inadimplência alta, os fiagros eles são um pouco arriscados de investir. Vale a pena investir, dependendo da sua opinião, dependendo da sua opção e momento de vida, até vale a pena. Mas uma coisa que eu falo, não invista, eu sou entusiasta do agro, vou investir no fiagro então. Antes de você investir no agro, analise muito bem, né, o seu fiagro, veja o PVP dele, quanto que ele está pagando, se ele está descontado, veja todas as classes dele, se ele for um fundo de papel, olha a taxa de inadimplência, essas coisas, para você não se assustar lá na frente. Mas o Fiagro é uma opção para você investir no agro sem ter um litro de terra. Agora vindo uma opção bem mais segura que são as LCAs. Eu particularmente gosto muito das LCAs, que é a letra de crédito do agronegócio. O que elas são? Elas são uma dívida também, ela é uma renda fixa. No entanto, ela é emitida por um banco, e você pode comprar em qualquer banco seu aí. Se você fala do Banco X, do Banco Brasil, Banco Itaú, Banco Inter, até Banco Digital mesmo tem as LCAs. E qual que é o interessante da LCA? A LCA ela é isenta de imposto de renda, ou seja, o que render, está rendendo. Você não vai ter que descontar o imposto de renda retido na fonte depois na hora de resgatar esse dinheiro. Um porém da LCA, o prazo dela normalmente as instituições, o prazo mínimo por lei é 270 dias, mas de carência. Mas normalmente as instituições trabalham com um ano. Então, se você comprar a LCA hoje, na data de hoje, ano que vem que você vai conseguir resgatar esse dinheiro. Normalmente a LCA rende mais com o CDB. Claro, você vai ter que deixar seu dinheiro preso, então eu não indico ela para ser uma reserva de emergência. Outro ponto interessante também da LCA é que ela é garantida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vocês já sabem, que ele garante para você R$ 250 mil por CPF e por instituição. E pode ser no máximo 1 milhão por CPF. Mudando de instituições, né? Você pode ter no máximo 1 milhão. Você pode perder esse 1 milhão no período de 4 anos e depois renovar. Mas a LCA, por ter essa garantia do FGC, ela se torna um ativo assim, de um risco muito mais baixo que um Fiagro, por exemplo, nem se compara. Então, assim, eu gosto muito da LCA. A LCA também você vai encontrar a LCI, que é do imobiliário, né? Então, assim, se você quer investir no agronegócio, a LCA é um bom passo, principalmente se você é um investidor iniciante e quer deixar seu dinheiro rendendo, não gosta de imposto de renda, não quer dar dinheiro para o governo. Essa é a melhor opção para você. Outra opção é comprar ações de empresas ligadas ao setor agro. Você pode comprar
ações de tanto empresas que trabalha com celulose, trabalha com venda de commodities ligadas ao agro. No entanto, cai na mesma opção do FIAGRO, na mesma ideia do FIAGRO. Quando você vai comprar uma ação, o risco dela é muito maior, nem se compara com a LCA. Principalmente se a LCA foi emitida por um banco bem robusto, bem qualificado. Então, para você comprar uma ação, você tem que analisar muito bem. Analise muito bem, ou se não, converse com o seu consultor, com o seu assessor, para comprar uma ação relacionada ao agro. Porque essa ação você tem que ver como está a saúde da empresa, se o crescimento, se ela tem uma dívida muito grande, tudo isso voga na sua ação. O preço da ação é muito importante. Eu costumo dizer que as pessoas ganham mais dinheiro na compra do que na própria venda. Porque quanto mais barato você comprar, a chance de você ganhar dinheiro é maior. Só que cuidado por tentar comprar barato demais, porque a empresa pode estar quebrando e por isso que está tão barato. Mas ações de empresas que trabalham no agro é uma boa opção para você que quer investir no agro e não tem 1 litro de terra. Outra opção aqui são os CRAs, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. É uma opção muito interessante para você também. Se trata de uma renda fixa, mas como eu expliquei, qual que é a diferença da LCA e para o CRA? Porque o CRA também é isento de imposto de renda. Só que o CRA ele tem um risco um pouco maior pelo fato de não ser emitido não necessariamente ser emitido por um banco. Ele pode ser emitido por uma empresa para custear atividades agrícolas. Então, assim, esse CRA é como se fosse quase uma debenture. Ele é muito interessante por ser isento, normalmente apresenta boa rentabilidade por ter um risco um pouco mais alto, só que ele não apresenta, na maioria das vezes, a garantia do FGC. Então, no meu ranking assim, de qualidade entre risco e retorno, a LCA fica um pouco acima do CRA. Mas você pode achar boas opções no mercado primário, tanto no secundário, de CRAs que pagam muito bem e, como eu disse, isento do imposto de renda. Quem não gosta de não pagar o imposto de renda retido na fonte, né? Eu adoro. Uma coisa, se você for um cara muito inteligente, pode fazer é trabalhar com o mercado futuro. Você trabalhar com o mercado futuro em cima de commodities. Como assim? Fixar preços, estabelecer preços de soja, milho, arroba do boi. Isso tudo trabalhando em cima do mercado futuro. É muito interessante, é muito arriscado, trabalhoso, você tem que ter um nível de conhecimento bem avançado para saber se você vai perder dinheiro, se vai ganhar dinheiro. Então, assim, é muito trabalhoso mesmo. Você é iniciante, eu não recomendo para você. E também se você for um cara avançado, mas investe em ações e não tem tempo de ficar analisando o mercado também, um empresário já investe, mas não tem tempo de ficar analisando o mercado, eu também não passo essa opção para você. Essa opção é para vocês saberem que existe trabalhar com o mercado futuro, onde você faz achando que vai subir o preço do boi. Outra pessoa fala que vai baixar o preço da arroba do boi. Então, basicamente, as pessoas vão ganhando dinheiro com essa oscilação do mercado. É muito interessante isso, muita gente ganha dinheiro, mas exige um nível de conhecimento muito alto. Eu acho que dos que eu citei aqui é o que exige o maior nível de conhecimento, até porque você tem que entender um pouco do mercado, tem que entender um pouco de números, tem que ter tempo, e hoje em dia ter tempo é a pior coisa que existe, né? E para finalizar, as próprias debentures. São debentures incentivadas do agronegócio. É muito bom investir em algumas debentures, algumas nem tanto, você tem que ver as garantias delas, analisar tudo certinho. Também precisa estudar um pouco mais. Eu acho que ela é bem mais difícil que a LCA e um pouquinho mais difícil que o CRA também. Então você tem que se aprofundar um pouco mais, ver a empresa que está emitindo, qual a garantia dela, prazo, ver a situação da empresa. Então você vai ter que fazer um estudo em cima dessa debênture, em cima da empresa que emitiu essa debênture, igual se você fosse comprar a ação dela. E às vezes você cai num limbo. Será que não seria melhor você comprar a ação dessa empresa do que comprar a debênture? Ou vice-versa? Então, assim, você tem que ter essa ideia também e tem que ter esse conhecimento e pesquisar. É muito interessante a parte de debêntures, principalmente as debêntures incentivadas do agronegócio, porque você vai estar financiando o serviço de uma empresa que trabalha no agronegócio. E para resumir tudo, vamos falar de algumas dicas. As dicas primeiro conheça
ou o agronegócio? Se você não conhece o agronegócio, não tem por que investir no agronegócio. Eu acho que é a única aqui que você não precisa ter um conhecimento absurdo no agronegócio, ou pelo menos da empresa que você está querendo trabalhar, são os LCAs. Então, se você é iniciante, eu te aconselho você começar pela LCA, a letra de crédito do agronegócio. Coloca a LCA aí no seu aplicativo, no Banco Inter, no Nubank, na XP, você vai ver que existem várias LCAs que rendem 90, 92, até 95. Eu, particularmente, na minha carteira, tenho até 97% do CDI. Ou seja, ela está rendendo muito mais que um CDB. Um CDB tem que estar rendendo pelo menos uns 118 para estar rendendo por cento, para estar rendendo igual ela. Então, assim, é muito interessante as LCAs. Eu recomendo para você, principalmente se você for um investidor inicial. Outro ponto muito importante que você tem que anotar aí é diversificação. Você tem que diversificar tanto nos ativos do agro e tanto na carteira do agro. Eu, por exemplo, sou engenheiro agrônomo. Eu sou um entusiasta do agro. Eu adoro, eu amo o agro. Eu vou pegar toda a minha carteira, vou investir só em empresas do agro, em títulos do agro, em tudo do agro? Eu acho que não. Isso não é o certo. Então, assim, nem eu que sou engenheiro agrônomo, gosto de agro, não invisto só no agro. Então, se você é um entusiasta no agro, tenta sair um pouco. Ah, eu sou um produtor de soja, então investe um pouco em dólar, já que você precisa. Você às vezes trabalha com exportação. Eu já sou um produtor rural grande, preciso trabalhar com outra coisa. Gosto de imóveis, mas eu não tenho tempo para comprar um apartamento e botar gente para morar lá dentro. Investe em fundo imobiliário, normal. Então, sim, sempre diversifique a sua carteira de investimentos. E outro ponto também é que eu sempre digo aqui no canal é pense a longo prazo. A partir do momento que você quer ganhar dinheiro rápido, você vai cair nas tias bets, se é que vocês me entendem. Se você quer dinheiro a longo prazo, só as tias bets podem te ajudar, né? Porque lá você vai perder muito dinheiro e lá eles prometem que você vai ganhar dinheiro a longo prazo. No investimento, assim, não é assim. No investimento você tem que ter a disciplina, ter constância que você vai ganhar dinheiro a longo prazo. Então, sim, se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse conteúdo e se tem mais ideias de conteúdo, comenta aqui embaixo, já curte e já se inscreve no meu canal.